Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez para uma aula aqui no canal Investir na Prática, o canal que mistura investimentos e programação. Hoje é uma aula muito legal, a gente já vai entrar de cabeça na programação e na ciência de dados financeiros. Vamos aí aprender a baixar os dados da API do Yahoo Finance, que são gratuitos, e aí já vamos fazer hoje um primeiro scanner de ações, as empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 2 anos aí. Vamos fazer uma lista das 20 maiores pagadoras de dividendos. Então, se você está gostando aqui do conteúdo do canal, deixa seu like aqui, compartilha com um ou mais amigos e ativa o sininho para que toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você receba a notificação aí. Hoje a gente vai olhar então a nossa aula, ela está dividida em alguns passos. Então, olhando o nosso Miro aqui, a gente vai entender como que é essa biblioteca lib aí do Yahoo Finance. Nós vamos entrar lá na biblioteca, ver quais são os principais dados que tem, vamos baixar o Market Data, vamos trabalhar também com os fundamentos e no final da aula a gente vai fazer um scanner das ações mais pagadoras de dividendos. Aqui eu coloquei para vocês 8 passos, que são os passos que a gente precisa completar, os objetivos dessa aula aqui. E chegando no final deles, a gente vai ter esse scanner das 20 maiores pagadoras de dividendos na média dos últimos 2 anos. Então, vamos colocar a mão na massa direto. E para começar, quem estava na nossa última aula aí deve ter acompanhado que a gente chegou até essa parte aqui, onde a gente instalou as libs do Pandas, do NumPy, do Matplotlib. E nessa aula aqui, nós vamos usar essa lib do Yahoo Finance. Essa lib aqui, ela é uma lib colaborativa, ela é aberta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que se vocês entrarem, eu vou deixar esse link aqui para todo mundo poder entrar. Essa lib aqui, esse projeto aqui, ele é gratuito, ele é aberto para todo mundo poder contribuir. Tem aqui uma parte de legal disclaimer, é legal vocês darem uma olhada. O que essa lib faz? Ela utiliza as APIs oficiais do Yahoo Finance, que estão disponíveis para o público, só que ao invés de ter que fazer todo o trabalho de fazer um post request, tratar o JSON e tal, ela já trata para a gente uma forma que ela retorna um data frame, que é bem o formato do Pandas. Então, com isso, você tem uma série de facilidades aqui para poder puxar os dados. Então, tem o histórico, que a gente vai trabalhar bastante, tem dividendos, tem toda a parte de dados financeiros, o balanço patrimonial, os dados de fluxo de caixa, o DRE. Então, para começar a nossa aula, a gente vai primeiro, então, instalar esse pacote. Vamos instalar aqui com o pip install e Finance. Aí ele vai fazer aquele processo de instalar na nossa Virtual Environment essa versão do Yahoo Finance. Beleza. Agora a gente vai ter que restartar o kernel. Legal. Kernel restartado. Então, quando a gente for agora importar a lib do Yahoo Finance, ele já permite que a gente faça. Maravilha. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui baixar alguns dados aí para ver como que ela funciona. Se a gente pegar lá na documentação, nós vamos ver que para baixar dados aqui, nós temos que usar um módulo do Yahoo Finance aqui que chama, vou chamar aqui, tá, de chamada API é igual a if. Aí existem vários módulos aqui dentro, a gente vai chamar o ticker. E vamos passar aqui um ativo qualquer, só para ele poder procurar. Se você não souber qual que é a nomenclatura do ativo que você está procurando dentro do Yahoo Finance, você vai ver que assim, para eu procurar Petro, eu tenho que colocar petro4.sa. Se você não tiver certeza qual que é o ticker, qual que é o símbolo dentro do Yahoo Finance, você pode ir lá na página do Yahoo Finance, e lá na página do Yahoo Finance você consegue digitar o nome do ativo e ele já te retorna certinho qual que é o nome do ativo, tá? Então, aqui na nossa bolsa, os ativos são sempre o símbolo do ativo normal, .sa. Maravilha. Quando eu fizer isso, ele vai pesquisar, vai fazer uma chamada no Yahoo Finance e através dessa chamada eu consigo consultar alguns módulos. Então, eu quero consultar, nesse caso aqui, o histórico de dados. Então, eu vou chamar .history e eu quero chamar com um período de 36 meses.
Maravilha. O que eu espero que aconteça aqui? Quando eu der a chamada, ele vai lá na API do Yahoo Finances, vai procurar o ticker Petro4 e vai buscar o histórico de fechamentos diário do período. Se eu fiz tudo certinho, quando eu pedir para imprimir, ele vai trazer um quadro desse aqui. Então, você percebe que quando a gente puxa esses dados de uma ação, ele já faz todo o trabalho de arrumar o data frame com a data certinha aqui já no indexador, e aí a gente consegue consultar o open, o high, o low e o close, além de outras coisas como volume, dividendo, stock splits, é muito interessante. Nós vamos agora trabalhar apenas com o close, mas lá no final, quando a gente for buscar as maiores empresas pagadoras de dividendos ou as empresas pagadoras dos maiores dividendos em relação ao preço dela, né, o dividend yield, a gente vai usar essa coluna dividendos. Mas só para início, se eu pegar essa chamada da API e chamar o close dela, vocês vão ver que eu isolo aquela coluna close e eu tenho uma série aqui que é data com o valor de fechamento. Maravilha. Então, só para vocês poderem entender que eu isolei aqui e eu posso pegar, por exemplo, values e eu tenho uma lista de fechamentos por ativo. E lembra que na aula passada eu mostrei para vocês que a gente podia fazer um loop e iterar sobre uma lista de ativos e aí guardar esses fechamentos e fazer uma tabela? Então, vamos fazer isso aqui nesse caso também. Então, eu vou construir aqui um for, um loop que vai iterar sobre uma lista de ativos e com isso a gente vai conseguir baixar esses dados de vários ativos para poder fazer nossas análises. Então, eu vou criar uma lista de ativos qualquer aqui, ó, symbol list. É igual, e eu vou chamar aqui alguns ativos, tipo, sei lá, Petro, tem que ser, pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai colocar maiúsculo. Petro, eu vou colocar aqui Uzi Minas, vou colocar aqui CSN, e vou colocar também aqui a Sabesp. Tá ótimo. Então, eu vou falar assim para ele, ó, para cada ativo em symbol list, eu quero que você faça alguma coisa. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma chamada na API, nós vamos isolar os closes e vamos jogar isso dentro de um data frame, aqui que a gente vai chamar de df1. Então, antes da gente começar a iterar, eu tenho que chamar df1 é igual a pd.dataframe. Vou deixar ele vazio por enquanto. E aí, para cada ativo que eu pesquisar, eu vou falar assim, ó, chamada API é igual. Para não ter que reescrever o código, eu vou roubar ele aqui, ó. E ao invés de passar este código aqui, eu vou falar assim, para cada ativo dentro desta lista, então eu passo aqui direto ativo. Ele vai fazer a mesma chamada que a gente fez, vai chamar aqui vai fazer a chamada, a gente vai isolar os closes, eu vou chamar de closes aqui, é a chamada da API. E eu coloco aqui close, que é o nome dessa coluna que a gente tem que isolar. E como eu quero apenas a lista, eu vou falar que eu quero só os values. Maravilha. Esse closes aqui tem que povoar o data frame que eu estou criando lá, certo? Então, o df desse ativo aqui, ele vai sair uma tabela com cada coluna, que vai ser um ativo, e as colunas povoadas vão ser os closes, são os seus fechamentos. Então, o df ativo é igual a closes. Closes. Beleza? Bom, se eu fiz tudo certinho, eu tenho aqui uma tabela, ele vai povoar isso aqui, e eu vou ter uma tabela certinha aqui com os fechamentos de cada ativo por coluna. E isso é importante porque agora eu tenho aqui do lado, lado a lado, os fechamentos, eu posso fazer comparações. Eu também quero que essa parte aqui da esquerda, ao invés de ser apenas esses valores, como de 0 a 745, que é o tamanho do meu data, que é o tamanho da minha data aqui, do length, eu quero que
os indexadores sejam a uma data de verdade, né? Então, quando ele pesquisou esses valores, ele também tinha datas, só que como eu isolei o close aqui, ele não guardou isso. Então, para que ele não tenha que ficar fazendo isso em todas as repetições, para todos os ativos que eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui um carinha chamado contador. E quando esse contador estiver na primeira interação dele, então eu vou fazer aqui, ó, um if contador é igual a 0. Opa, igual a 0, aqui tem que ter dois iguais. Eu vou coletar essa data, então eu vou chamar aqui datas é igual a uma lista vazia. E aí quando esse contador aqui, ele for 0, que vai ser a primeira interação, ele vai fazer contador é igual a contador mais 1. E ele vai fazer que as datas append e vai colocar aqui dentro da data, vai povoar com essas datas aqui, ó. Eu não fiz aqui a chamada da API e aí isolei o close, só que ao invés de pegar os velhos, aqui neste caso, eu não vou pegar os velhos, eu vou pegar aqui os index, o index. Então, chamada API close index. E aí eu vou povoar essa lista de data aqui com esse index. Para garantir que isso aqui vai ser uma lista, eu vou colocar isso aqui dentro de uma lista. E aí depois, quando ele coletar essas datas, eu vou inserir uma coluna no meu data frame chamado datas. E vou dizer que isso é igual a datas, os valores que eu povoei aquela lista lá. E como é uma lista, eu vou pegar o valor dela que está dentro da lista. Beleza? Quando eu fizer isso, ele vai... Vou mostrar para vocês. Ele vai fazer uma tabela e vai fazer uma coluna com o nome datas aqui, ó. Só que eu quero que isso aqui vire o index, certo? É aquilo que a gente tinha falado. Eu quero que ela não seja uma coluna, eu quero que ela comande todos os outros valores. Então, eu vou dar um comando aqui no def1.setIndex e vou determinar que tem que ser datas. E aí, esse valor que estava lá, eu quero que ele jogue fora. Então, eu vou falar drop é igual a true. Quando eu fizer isso e pedir para retornar de novo, agora vocês vão ver que ele vai retornar certinho para mim. Ali, ó, que legal. Opa, não, perdão. Aqui, eu também errei. Eu tenho que redefinir o meu data frame, senão ele não vai pegar. Agora sim, df1 é igual a isso. Ele vai redefinir meu data frame com as datas aqui no index. Certinho, gente. Então, esse é um... Você percebe que a gente começou a ficar um pouco mais complexo aqui, só que quem fez todas as aulas, passou por todos os passos que nós passamos aqui do começo ao fim, percebeu que nós falamos sobre tudo isso nas aulas passadas. Então, se você está meio perdido e chegou nessa aula aqui agora e ainda não está entendendo o que está acontecendo, assiste as aulas anteriores, pelo menos as duas últimas aulas, que a gente fala como iterar sobre essas estruturas, o que é data frame, como instalar os pacotes, tá bom? Continuando aqui, gente, agora que a gente tem todos os ativos que a gente pediu dentro de uma tabela, a gente pode começar a brincar com eles. Lembra que na última aula a gente plotou até? Vamos fazer aqui, ó, só para vocês verem aqui. Vamos plotar esses valores para ver o que a gente está fazendo. A gente está pegando um monte de fechamentos de ativos e estamos trabalhando eles em série. O que isso quer dizer? Que se eu fizer o fig size aqui de 15,15 e pedir para 15,10 e pedir para plotar o gráfico, ele vai me mostrar aqui, ó, o fechamento desses ativos dos últimos 36 meses, que foi o que eu puxei, dia a dia. Olha aqui que interessante a queda de 2020, aqui a recuperação e assim por diante, aqui até chegar no today, que a gente fez hoje como a última data que ele pega, né, o último pregão que teve. Esse aqui são os fechamentos, né? Então, a partir daqui a gente começa a trabalhar os log returns. Maravilha. Então, eu vou fazer lá df1 log returns é igual. Quem assistiu a outra aula lembra que é só fazer o df1 sobre df1.shift1 e eu tiro o log disso aqui, np.log. Isso aqui vai me gerar um data frame, eu vou corrigir o primeiro valor por fill na
com 0. E vou pedir para ele me printar isso aqui. df1 log returns. Maravilha. Lembra, pessoal, que a gente conseguia fazer isso? Eu substituí aqui o valor por o primeiro valor que veio NA por 0. Isso aí. Aqui eu posso puxar várias características aqui, vários métodos do próprio DataFrame. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, tail e pedir 10, ele vai me trazer os últimos 10 valores. E como a gente está falando aqui de valores estatísticos, nesse caso aqui é log return, a gente pode pedir aqui, por exemplo, um ponto describe. E aí, facinho, em um comando a gente tem aqui, ó, desvio padrão, 3% em Petro, 3,5% nos Minas, CSN 3.7, Sabesp 2.7. A gente tem aqui a média já de retornos. Então, é bem interessante, com um comando você consegue ter no describe aqui, ainda mais quando você está falando de return. Bom, legal, gente. Então, o que a gente pode fazer aqui com os log returns? Eu posso vir aqui e construir um loop para poder extrair deles cada dado. Então, eu vou trabalhar naquele esquema de FIG. Lembra que eu consigo controlar melhor as minhas postagens aqui, meus plots. Então, eu vou chamar de x1 e x2, que eu vou colocar dois gráficos, um de linha e um de frequência, um histograma. E vou chamar de plt.subplots. E aqui a gente tem duas linhas para um gráfico por linha. E eu vou dar o fig size disso aqui de 15 com 15. Maravilha. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu tenho uma lista de ativos lá em cima, então para cada ativo em symbol list, eu vou pedir para que ele isole para mim no DataFrame esse df1 aqui, ó, e o nome do ativo. Lembra que eu tenho aqui um df com o nome do ativo? Se eu isolar cada um, ele vai me isolar a lista de retornos somente de cada ativo. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer ativo. Se eu fizer isso, o que ele vai pegar aqui e vai me isolar os valores de returns por data de cada ativo. E o que eu quero fazer com esses ativos? Eu quero plotar eles num gráfico de frequência e também num gráfico de histograma. Num gráfico de linha e num gráfico de frequência, que é um histograma. Então, vamos lá. Como é que eu dou o comando de plot? Isso aqui é só para puxar, esse comando aqui é só para puxar os valores isolados desse ativo, os valores de returns, os logs de returns. Se eu quiser plotar, eu tenho que fazer x1.plot e eu tenho que fazer sempre nesse formato aqui, ó. Vou lembrar vocês, vou isolar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Eu tenho que sempre, quando eu vou dar um plot, eu tenho que dar x e y. Então, o elemento da esquerda, o primeiro elemento vai ser sempre o valor da horizontal, o valor x, que geralmente são as datas, e o valor y, que geralmente são os valores mesmo. Nesse caso aqui, são valores de log return. Nesse caso, quem são o nosso eixo horizontal aqui? São aquelas datas. Lembra que a gente coletou lá em cima já as datas? Então, as datas são o meu eixo horizontal. E o eixo y são os dados da série. Os dados da série, eu já tinha feito aqui com vocês. Eu peguei o DataFrame de log returns, que a gente definiu aqui em cima, isolei para cada ativo que eu vou iterar e estou puxando só os valores que eu quero povoar e quero plotar só esses caras aqui. Quando eu fizer isso aqui, ele vai já plotar aqui as linhas com os returns. Eu quero também plotar o que a gente chama de histograma. O histograma ele vai me mostrar a frequência e a distribuição desses retornos aí de cada ativo. Eu vou pegar aqui, vou copiar esse código de cima e vou pedir para ele fazer um bins de 50. Beleza, gente, é código pra caramba. Vamos ver se está tudo certinho, beleza? Vou dar o último comando aqui, chamado plt show, para ele mostrar os gráficos para a gente bonitinhos que a gente construiu. E vamos rodar. E antes de plotar, eu só vou dar um datas aqui. Esse datas eu tenho que chamar o primeiro elemento dele, não vamos esquecer, senão vai dar erro. Vou dar o plt show, só rodar o comando. Olha que interessante, o primeiro gráfico ele plota aqui para mim o gráfico de frequência. A gente vê que ele é sempre um heartbeat. São os retornos aqui do lado, e aqui é o tempo. E aqui a gente acumula esses retornos
em frequência para poder ver essa distribuição. A gente vê as caudas aqui, ó, que interessante. É um jeito bem simples de você já conseguir identificar, por exemplo, que esse ativo aqui, o IBOV não, perdão, o último ativo aqui é o Sabesp. A Sabesp a gente já tinha visto que tem uma volatilidade, né, um desvio padrão, um standard deviation menor, e isso se reflete aqui no gráfico de distribuição dela. Se a gente quiser aqui, só para não confundir, eu vou colocar aqui x2.legend e vamos colocar aqui que é a symbol list. Então, só para confirmar aqui, nesse último gráfico, o vermelho é a Sabesp, ela tem um menor desvio padrão, e o que acontece com ativos que têm menores desvios padrões é que eles ficam mais concentrados próximos do zero mesmo. Legal. Bom, gente, então vocês entenderam como que faz aí as primeiras coletas, a gente trabalhou em um market data, agora nós vamos trabalhar o fundamento, a parte fundamentalista da API do Yahoo Finance. Vocês viram que quando a gente puxou lá nessa primeira tabela aqui, a gente viu que na tabela, essa tabela aqui, ó, ela tinha outros valores além desse close aqui. E esse cara aqui que a gente quer agora, os dividends. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui e vamos fazer um código bem parecido com isso que a gente fez até agora, só que nós vamos montar um data frame novo que tem aí o scanner dessas opções. Então, vamos lá, eu vou roubar essa primeira parte do código aqui para ficar mais fácil. E antes da gente começar, a gente vai precisar de uma lista de ativos. E essa lista de ativos a gente só consegue encontrar ela oficialmente na B3. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês que aqui na B3, nessa página, que eu vou deixar aqui o link na descrição depois, você consegue ver quais são os componentes do IBRX 100. São as 100 maiores empresas do índice pelo free float de mercado. São as empresas que não estão em posse da companhia. E aí, com isso, você consegue baixar, faz um download aqui delas inteiras. Ele vai baixar para você um CSV. Você vai lá na sua pasta de downloads. Aí, na pasta downloads, você consegue vir aqui, abre esse arquivo IBRX que você baixou. E vamos dar uma limpada. Ele vem em CSV, a gente consegue vir aqui, ó, tirar essa primeira lista para ele deixar aqui só o nome das colunas. Aqui nas últimas duas linhas, tem aqui, ó, quantidade teórica e redutor. Vamos tirar esses caras também. E aí, vamos salvar como um arquivo aqui, não CSV mas um XLS. E aí você, ao invés de salvar com esse nome, você salva aqui, ó, IBRX, naquela pasta lá do projeto Python que a gente tem. Então, estamos lá em C, projeto Python, IBRX, eu vou salvar. Vamos usar agora, então, uma funcionalidade aqui do Pandas que é muito legal. Vamos voltar lá para o nosso código, então. Que é essa parte aqui de você conseguir chamar um XLS, né, um Excel do Pandas. Então, eu vou chamar aqui, que é df. Na verdade, eu vou dar o nome de symbol list IBRX. Eu vou puxar direto a lista aqui. Então, eu tenho que dar o comando pd.dataframe. Só que antes de fazer isso, a gente tem que instalar aqui uma biblioteca para poder dar esse comando de ler alguma coisa em Excel. Na verdade, nem é o dataframe que a gente vai dar. A gente vai dar um comando .read Excel. Antes de dar o comando, a gente vai instalar aqui. Então, com o pip install, a gente vai instalar essa biblioteca chamada xlrd. Quando você der esse comando, ele já vai instalar aqui. Não esquece de dar o restart no kernel. Vamos importar de novo as libs que a gente está usando. Maravilha. Agora eu já consigo ler um Excel através do meu Pandas. Vamos fazer isso lá embaixo. Excluir esse aqui. Symbol list x é igual ao pd read Excel. E aí, qual que é o comando que a gente tem que dar aqui? O input inicial, esse primeiro parâmetro que a gente passa, é o caminho da pasta, aonde que está. Então, é c, barra, para frente sempre, projeto, underline, Python, barra,
ibrx.xls, que foi o nome que a gente deu lá na pasta, beleza? Vamos ver o que ele abre aqui pra gente. Symbol list. Symbol list não, é symbol list ibrx. Maravilha, você viu que a nossa planilha lá está muito parecida com isso aqui. E a gente quer uma lista de símbolos apenas aqui de código. Maravilha, então o que eu posso fazer aqui? Simplesmente venho e digo que eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui com o código isolado e eu quero só os values. Quando a gente pedir para ele imprimir de novo, está aqui. Vamos garantir que ele vai me dar uma lista, porque eu não quero ficar trabalhando com array. Às vezes o Python se confunde, depende do que a gente quer fazer. Então, agora eu tenho aqui uma lista dos ativos que estão no ibrx. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos iterar sobre essa lista, iterar for ativo em lista symbol list ibrx. E para cada iteração, para cada ativo, nós vamos formar um df que eu vou chamar de df2, que é um pd data frame vazio. Eu vou povoar esse cara com tanto os fechamentos, tá? Então eu vou fazer uma chamada na API, igual eu fiz lá em cima, e eu vou guardar aqui if.ticker. E aqui o primeiro parâmetro que eu tenho que passar vai ser ativo. E lembra que a gente tem uma lista de ativos, só que para fazer uma chamada na API do Yahoo Finance, a gente tem que passar o ativo.sa, que tem que ser igual tá lá certinho no Yahoo Finance. Então a gente vai fazer um concat aqui, vamos dar um soma.sa, para cada vez que ele procurar um ticker, vem aqui com esse cara. Então, para a gente pegar os fechamentos, como é que era mesmo? Closes é igual a chamada API. E eu quero desse cara aqui, tem um código aqui, né? A gente não precisa ficar pegando de cabeça. Eu vou roubar aqui também porque eu não lembro de cabeça. Tá aqui, ó. Ticker history 36 meses close. Então, a chamada ponto history período de 36 meses. Nesse caso aqui a gente vai pegar o close. E é close. É close ou é close? Vamos ver. Agora eu confundi. É close. Maravilha. Então, tem aqui close, ele vai pegar só os fechamentos e eu quero pegar os dividendos. Também é a mesma chamada da API que a gente está fazendo, só que ao invés de pegar o close, a gente vai pegar o quê? O dividends. Ali é dividends em inglês. Então, eu tenho aqui, só não vamos esquecer de pegar os values apenas, aqui também values. Eu tenho uma chamada na API deste ativo, mais SA. Vou separar uma lista de closes e uma lista de dividendos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no df2. A gente está esquecendo da data, tá? Então, datas é igual a mesma chamada que a gente está fazendo, lembra? Só que ao invés de pegar aqui até o dividendos, eu pego aqui os index. E eu vou garantir que isso aqui é uma lista, porque essas datas aqui é sempre importante a gente garantir que isso aqui sai em torno de lista. Quando eu pegar agora, fizer aqui, ó, df2 e vou chamar aqui de closes, eu posso popular esse cara com a lista de closes que a gente separou ali em cima. Vou fazer mais uma coluna do df2 e vou chamar isso aqui de dividendos. E vou colocar os dividendos, a lista de dividendos que eu coletei ali em cima também. E, além disso, eu vou fazer uma de data, df2, datas, e vou passar essa lista de datas. Não esquece da gente passar aqui datas 0, porque tem uma lista aqui dentro. Bom, maravilha, gente. Se eu fiz tudo certinho, aqui deve sair um df. Vamos só imprimir esse cara aqui. E ao invés de fazer na lista de ativos inteiro, vamos fazer na lista de ativos só o primeiro aqui. df2, eu vou pedir para ele imprimir. Opa, pedi para ele imprimir. Maravilha. Então eu tenho aqui um data frame. Para cada ativo eu vou gerar um data frame e ele vai vir uma lista. Não, peraí, as datas elas têm que virar index, lembra? Então vamos redefinir aqui, df2 é igual a
df2.setIndex e eu vou chamar que o index é datas. E vou jogar fora aquele index passado lá, drop. É igual true. Vamos lá, agora de novo. Agora certinho, eu tenho aqui um data frame que eu tenho os index de datas, eu tenho closes e dividendos. Bom, então agora aqui ficou bem fácil para eu poder coletar os dividendos por ano. Lembra que eu falei para vocês que eu quero pegar a média de dividendos pagos nos últimos 2 anos de cada ativo? Então, eu vou chamar aqui, antes de tudo, eu vou chamar um cara chamado de df.scan, que é o produto final que a gente vai precisar, tá? Eu vou montar um data frame vazio e vou povoar esse cara aqui lá no final. Mas antes de povoar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer essa tabela que eu acabei de criar aqui para cada ativo e vou verificar se a data, o ano da data, é o ano que eu quero, é o ano do dividendo. E se for, eu quero que ele some isso e acumule. Então, antes de começar aqui, eu vou declarar um cara que a gente chama de, vou chamar ele de soma dividendos. E ele vai começar com um valor de 0. É importante aqui, eu já vou falar para vocês de uma outra característica aqui do Pandas, que é esse método que a gente chama aqui ó, de for kv in df2.iterRows. Esse iterRows faz com que ele itere usando sempre um key, uma data, e um valor de referência. Então, o k o k quando é 0 é esse primeiro valor, o v quando é close é esse valor, o v desse k0 quando é dividendos é esse valor aqui. Aí ele faz kv, aí ele vai para a próxima linha, kv, kv, aí você pode fazer a referência que você quiser. Nesse caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero somar os dividendos, acumulando eles, eu posso usar isso aqui, soma dividendos, é a mesma, se eu usar isso aqui e falar assim, eu quero que você some os dividendos, eu quero que você acumule somando os dividendos, mas eu quero que você faça isso só quando if o k, que é o meu indexador, o ano desse k.year, como isso aqui é um data frame, opa, gente, year, como isso aqui é um date time, eu posso fazer referência ao ano, ele já sabe o que eu estou pedindo, é igual a 2020, a gente está em 2022 agora nesse vídeo, então eu quero dos 2 últimos anos completos, 2020 e 2021. Eu vou somar todos os dividendos de 2020 ou, se for também, os dividendos de 2021. Vou lá dar uma indentação e vou somar os dividendos. No final desse loopzinho que eu fiz aqui, o que eu vou ter? Um indicador de soma de dividendos acumulado com os dividendos pagos em 2020 e 2021, certo? Maravilha. No final desse cara eu vou chamar aqui ó, de dividend yield, que é a taxa de dividendo em relação ao preço atual. A taxa de dividendo sobre preço atual. Então, dividend yield é igual a essa soma de dividendos que eu fiz. Só que eu fiz isso de 2 anos, então eu quero a média. Então, eu vou dividir por 2, tá? Vou colocar isso aqui entre parênteses para isolar bonitinho. E vou dividir isso aqui pelo preço, porque se dividendo sobre preço é dividend yield, eu já tenho o dividendo aqui em cima, a média dos últimos 2 anos. Eu vou pegar apenas o preço aqui. O preço é o último dado da minha lista de closes, certo? Então, eu vou pegar lá, ponto values, e eu vou pegar o último valor desse cara aqui, que é um menos 1. O último valor sempre é menos 1, o primeiro é 0, o último sempre menos 1. Maravilha. Tá um passo aqui para a gente terminar. Eu tenho aqui no final, então, um dividend yield, que é um valor de uma porcentagem. Eu vou até multiplicar isso aqui tudo por 100. Vou isolar isso aqui num parênteses. E vou multiplicar por 100 para o valor já dar uma porcentagem para a gente, tá bom? Eu vou povoar aquele df_scan, e vou chamar aqui de ativo, que é esse ativo que eu estou iterando, e vou povoar esse cara com uma lista que só vai ter um valor, que é esse dividend yield que eu estou calculando aqui agora. Certo? Certo. Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu vou tirar esse carinha que eu tinha isolado para fazer só do primeiro ativo, da lista, e vou
passar esse código que a gente fez em todos aqueles ativos que a gente coletou aqui do índice IBRX, tá bom? Então isso demora mais ou menos 2 minutinhos, eu vou rodar, vocês rodam aí na máquina de vocês e daqui a pouquinho a gente já se fala de novo, valeu? Isso aí, gente, ficou pronto. Agora eu vou chamar ele aqui embaixo e vamos ver o resultante disso aqui agora. Eu tenho aqui um data frame que tem um monte de ativo e alguns ativos têm dividendos, alguns não pagaram dividendos, então ele acabou não somando. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de usar o data frame desse jeito, eu vou dar um transpose nele para vocês verem o que faz essa função aqui. Ele vai transformar o que é coluna em linha e o que é linha em coluna. Agora eu tenho aqui um data frame que os indexadores são os ativos e o valor, esse zero aqui, ó, é o valor do dividend yield. Eu posso simplesmente vir aqui, dar um sort values. Dentro do sort eu dou um by. E aqui eu vou passar o zero, que é o valor que eu quero dar o sort. E o ascending, eu dou um ascending é igual a false, porque eu quero do maior para o menor. Quando eu fizer isso, eu vou pedir apenas os primeiros 20 elementos. Então, não, aqui, gente, tava zero, ó. Aqui tá zero, a gente tem que tirar esse zero daqui, tá? Esse valor aqui não está conseguindo fazer certo. Então, roda de novo esse código, agora vai dar certo aí para vocês. Agora sim, você tem uma lista aí das ações que mais pagam dividendos e para isolar aqui as 20 maiores, eu dou o ponto 20 e agora sim, a gente tem a lista das ações que pagaram mais dividendos, pagaram os maiores dividendos em relação à média dos últimos 2 anos dessa lista de ações que a gente puxou lá do índice BRX da B3, passou ela aqui no Yahoo Finances, coletou todos os dados financeiros de dividendos e o preço, fez o cálculo do dividend yield e produziu essa lista. Então, pessoal, essa aula aqui foi para mostrar para vocês como a API do Yahoo Finances é poderosa. Na próxima aula nós já vamos utilizar esse scanner que a gente construiu aqui, juntar com alguns outros indicadores que a gente vai criar e aí com isso a gente vai poder escolher realmente uma carteira de investimentos e poder investir um dinheiro de verdade, tá? Então, se você está gostando do conteúdo, compartilha, deixa sua curtida aqui e ativa o sininho para que toda vez que a gente mande um vídeo novo para o canal, você seja notificado, avisado e não perca nenhuma novidade. Beleza, gente? Valeu, então, até a próxima aula!